Uma garota saiu para um passeio e desapareceu sem deixar rastro. Ela não atendia às chamadas e mensagens, então os pais preocupados recorreram à polícia. Durante a investigação, os detetives descobriram uma série de detalhes estranhos e depois de um tempo conseguiram chegar à verdade, com a ajuda de evidências bastante incomuns e estranhas. April Millsap nasceu em 2 de janeiro de 2000, em uma pequena vila americana chamada Armada, no estado de Michigan. Nesta comunidade, residiam pouco mais de 1.500 pessoas, e a maioria dos habitantes se conhecia. Armada era considerada um lugar bastante seguro para se viver, sem graves crimes ocorrendo desde os anos 70. April cresceu em uma família amorosa e tinha muitos amigos. Desde a infância, ela praticava esportes, preferindo corridas regulares e caminhadas, além de ter um cachorro da raça Border Collie chamado Penny, com quem adorava passear ao ar livre. Além disso, April era membro de uma banda na escola e escrevia histórias. No futuro, ela sonhava em se tornar veterinária ou encontrar outro trabalho relacionado a animais. Em 24 de julho de 2014, quando April tinha 14 anos, ela saiu para um passeio noturno com seu cachorro. Durante as férias de verão, tentando passar o máximo de tempo possível ao ar livre, ela saiu de casa por volta das 17h30 e seguiu sua rota de caminhada favorita nos arredores da vila. Normalmente, seu passeio durava pouco mais de 1 hora. Antes de sair, sua mãe pediu para ela voltar antes de escurecer. No entanto, naquela noite, April claramente demorou mais do que o habitual. Algumas horas se passaram sem que ela voltasse, e sua mãe tentou ligar para ela, mas sem sucesso. Após isso, a mulher começou a ficar seriamente preocupada. Sua filha sempre respondia às mensagens e ligações, mas desta vez havia apenas silêncio. Depois de várias tentativas de contato sem resposta, a mãe preocupada decidiu chamar a polícia. Já eram 9 horas da noite e estava escurecendo lá fora. Os policiais foram até a casa deles para registrar o desaparecimento e anotar as características de April. Neste ponto, a mãe já estava em pânico, chorando e respirando com dificuldade. Quando ela tentou ligar para seu marido, o padrasto de April, ela nem conseguiu contar o que estava acontecendo. Um dos policiais pegou seu telefone e fez isso por ela. Naquele momento, o homem estava no trabalho, mas assim que soube do desaparecimento de April, ele voltou para casa. Enquanto isso, os policiais começaram a investigar. Pouco depois, os policiais receberam uma ligação na delegacia. Um casal estava andando de bicicleta na trilha onde April gostava de passear, e eles contaram que um cachorro preto os abordou. A coleira do cão arrastava no chão, ele latia e parecia preocupado com algo. O homem seguiu o cão, que saiu da trilha e o levou a alguns metros de distância, onde ele viu um corpo sem vida em uma vala. Quando os policiais chegaram, perceberam imediatamente que era April Millsap. Anteriormente, sua mãe descreveu as roupas que a garota usava quando saiu para passear e seu cachorro. Logo, a mulher chegou ao local e, entre lágrimas, confirmou que era sua filha. A cabeça da vítima mostrava ferimentos, e suas roupas estavam parcialmente rasgadas, com as calças baixadas até os tornozelos. Os policiais imediatamente presumiram que o crime era de natureza sexual. No entanto, quando o corpo foi entregue aos médicos legistas, eles determinaram que ela sofreu 48 ferimentos no total, e a causa da morte foi um golpe na cabeça e estrangulamento, e perceberam que a garota não havia sido abusada. Além disso, foram encontradas evidências claras de solas de sapato no seu corpo. Logo depois, o FBI e detetives de Detroit foram chamados para o caso. Devido ao baixo índice de criminalidade na pequena população de Armada, havia apenas 2 policiais permanentes e mais 10 trabalhavam meio período. Além disso, nenhum deles, em toda a sua carreira, havia lidado com assassinatos e não estavam preparados para investigar um caso tão horrível. Primeiro, os detetives determinaram que no local onde o corpo foi encontrado faltavam coisas que April tinha levado com ela naquela noite. Segundo a mãe, sua filha levou uma mochila pequena e um smartphone. Os investigadores consideraram a possibilidade de o assassino ter levado esses itens consigo ou os descartado em outro lugar. A polícia vasculhou a área em busca de pistas que os levassem ao criminoso, mas não obteve resultados. Paralelamente, eles entrevistaram parentes e amigos de April, e aí fizeram sua primeira descoberta alarmante. Conversando com o namorado da vítima chamado Austin, eles descobriram que a garota havia enviado uma mensagem de texto perturbadora para ele às 6h28 daquela noite, na qual April escreveu: "Parece que quase fui sequestrada." Os detetives ficaram surpresos ao descobrir que Austin só falou sobre isso depois que o corpo foi encontrado. O jovem alegou que simplesmente não tinha visto a mensagem porque estava andando com seus amigos. Para os investigadores, isso pareceu suspeito, e eles decidiram verificar seu álibi. Austin disse que, por volta daquele horário, estava com amigos pegando comida em um restaurante local.
Os policiais examinaram as câmeras nas proximidades e realmente encontraram evidências de suas palavras, assim tiraram ele do radar de possíveis suspeitos. Neste ponto, mais de 100 policiais estavam envolvidos no caso. Eles entrevistaram moradores locais, tentando encontrar quem poderia estar perto da trilha na noite do assassinato. Logo, eles encontraram a primeira testemunha. Ele disse que, por volta das 6h30, viu uma van branca velha na estrada perto da trilha, com 2 homens entrando e saindo. Os investigadores encontraram o veículo, mas rapidamente concluíram que seus ocupantes não estavam ligados ao assassinato. Outra testemunha que passeava pela mesma trilha viu um homem em uma moto azul e branca, o que achou estranho, já que veículos motorizados não eram permitidos na trilha para pedestre. Vários outros testemunhos também descreveram esse homem. Alguns disseram que ele estava com uma garota parecida com April e discutiam algo, mas não consideraram que ela estivesse em perigo, então seguiram em frente. Outra testemunha viu o mesmo homem escondido entre as moitas perto da trilha, com sua motocicleta estacionada perto. Quando eles se olharam, o observador sentiu que o homem estava muito agitado. Com base nesses relatos, a polícia fez um retrato falado do homem, que foi divulgado online e exibido nas notícias. No entanto, isso não ajudou a identificar sua identidade. Enquanto isso, os detetives intensificaram a busca ao redor do local onde o corpo de April foi encontrado. Eles solicitaram os dados de geolocalização de seu smartphone e descobriram que ele foi desligado em algum lugar da próxima área. No entanto, para determinar sua localização exata, mais esforços eram necessários. Os investigadores não excluíram a possibilidade de que o assassino tenha levado o smartphone consigo. Eles envolveram cães farejadores na busca e, finalmente, conseguiram encontrar o smartphone da vítima a alguns quilômetros do local de seu assassinato. Ao ligá-lo, os detetives descobriram um aplicativo de fitness que registrava os passos e o movimento do usuário. Isso permitiu que os investigadores tivessem uma noção mais completa daquela noite. April caminhou de casa até a trilha a uma velocidade de cerca de 6 km por hora. Às 6 horas, ela subitamente aumentou a velocidade e depois virou de direção rapidamente, indo na direção de sua casa. Levando em conta que ela enviou uma mensagem para o namorado às 6h28, os detetives rapidamente imaginaram o que poderia estar acontecendo naquele momento. Eles acreditavam que o criminoso se aproximou dela e começou a conversar, talvez tentando ganhar sua confiança. Mas, ao ser rejeitado, ele se irritou, e April decidiu voltar para casa o mais rápido possível. Poucos minutos depois de enviar a mensagem, ela inexplicavelmente parou. Seu smartphone começou a se mover em torno de uma pequena área, parou novamente por um tempo e depois se moveu a uma velocidade de mais de 30 km por hora até ser desligado. Era óbvio que ele estava sendo transportado em algum tipo de veículo, e os detetives estavam cada vez mais convencidos da participação do estranho na motocicleta. Eles decidiram dedicar todos os esforços para identificar sua identidade e enviaram dezenas de policiais a cada loja e estabelecimento público em Armada. Os oficiais questionaram praticamente todos que entraram lá, perguntando se conheciam alguém com uma motocicleta azul e branca. Até que finalmente encontraram uma mulher que disse que seus vizinhos tinham uma motocicleta semelhante. No entanto, ela não havia visto eles nas últimas semanas. Dado o tempo desde o assassinato de April, os detetives imediatamente suspeitaram. A casa desses suspeitos ficava a cerca de 20 quilômetros de Armada. Os investigadores descobriram que havia várias pessoas morando lá, um homem de 66 anos, seu filho de 32 anos com sua esposa e seu filho de 3 anos. Falando com os vizinhos, eles descobriram que era o filho de 32 anos, chamado James Donald Vancalis, quem andava na moto. Os detetives examinaram seu histórico criminal e encontraram vários episódios envolvendo crimes leves, como direção ilegal, uso de substâncias controladas e outras infrações menores. Mas a biografia de seu pai, James Bernard Vancalis, foi verdadeiramente chocante para os detetives. O homem foi repetidamente acusado de agressão contra menores, o que fez os investigadores se questionarem quem considerar como suspeito, pai ou filho. No entanto, eles ainda estavam inclinados a acreditar que era seu filho quem estava dirigindo a motocicleta. As testemunhas viram um homem de meia idade, não um idoso. Eles decidiram falar com James Donald Vancalis e foram até sua casa. Os policiais não mencionaram o assassinato de April e fizeram perguntas com cuidado. O homem disse que naquele dia estava na casa de seu irmão e, por volta das 6 da tarde, voltou para sua casa. Os investigadores também perguntaram sobre a roupa que ele estava usando naquele dia. Naquela época, os especialistas haviam examinado as pegadas no corpo da vítima, e após compararem com diferentes sapatos encontraram uma correspondência. As pegadas foram deixadas por um par de Air Jordan, mas Donald mostrou a eles outros sapatos, cujo padrão na sola não coincidia com as pegadas no corpo.
Os detetives decidiram verificar seu álibi e solicitaram os dados de geolocalização de seu smartphone. O operador celular forneceu dados de localização do telefone por meio das torres de comunicação, um método bastante impreciso. No entanto, os investigadores perceberam que, durante o assassinato, ele estava perto do local do crime, não perto da casa de seu irmão. Levando tudo isso em consideração, os policiais obtiveram um mandado de busca para a casa deles. Lá eles encontraram uma grande quantidade de maconha lá, o que permitiu a prisão de James e de seu pai. No entanto, a busca em sua casa não produziu outros resultados. Os detetives confiscaram o capacete da motocicleta e outros pertences, mas não encontraram a motocicleta em lugar nenhum. Depois de questionar os vizinhos, descobriram que ninguém tinha visto a moto há várias semanas. Os vizinhos também disseram que antes disso Donald só se locomovia nela. A casa também não tinha os sapatos do modelo correto. No entanto, uma pista importante os aguardava no smartphone do homem. Quando os policiais examinaram seu conteúdo, encontraram um vídeo onde Donald estava usando os tênis Air Jordan. Além disso, um computador criptografado foi apreendido na casa. Quando os especialistas o descriptografaram, encontraram pesquisas bastante interessantes no navegador, como o porquê as garotas me acham muito velho para namorar ou o como fazer as garotas se apaixonarem por você. Apesar de tudo isso ser considerado evidências indiretas, os detetives estavam praticamente certos de que ele era o responsável pelo assassinato. Por fim, eles compraram na loja um par de Air Jordan idêntico ao que Donald usava no vídeo e a sola coincidia completamente com as pegadas no corpo da vítima. Os investigadores perceberam que, com tão poucas evidências, as chances de uma condenação eram bastante baixas, mas eles não tinham nada mais e assim levaram o caso ao tribunal. O advogado dele afirmou que não havia nenhuma evidência séria contra seu cliente. Não foram encontrados traços de DNA estranho no corpo de April e os policiais não conseguiram encontrar nada na casa dos Vancalis que o ligasse ao assassinato, incluindo a motocicleta e os sapatos certos. Os advogados da família de April insistiu que vários testemunhos viram um homem parecido na mesma trilha perto de April, que estava dirigindo a mesma moto que o suspeito tinha até o dia do assassinato. Enquanto tudo isso ocorria, os investigadores tentaram interrogar o pai e a esposa de Donald para obter mais testemunhos. Vale dizer que o pai de Donald havia sido liberado da prisão, porque os policiais chegaram à conclusão que a substância ilícita em sua casa pertencia a seu filho. No início do interrogatório, eles contaram à polícia a mesma história que o homem, mas no final, os detetives conseguiram o que queriam. A esposa de Donald, chamada Crystal, admitiu que mentiu para a polícia a pedido do marido e revelou detalhes alarmantes. No dia do assassinato de April, seu marido chegou em casa por volta das 9 da noite. Ela não notou nada de estranho em seu comportamento e logo depois o casal foi dormir. Às 3 da manhã, a mulher acordou e descobriu que Donald estava limpando seus tênis com um desinfetante e uma meia. Quando perguntado o porquê ele estava fazendo aquilo, ele respondeu que o sujou com algum óleo. Mas o mais importante, Crystal admitiu que esses tênis eram Air Jordan, o par favorito de seu marido. Depois disso, o homem começou a limpar seu capacete de motocicleta e continuou até de manhã. Quando os policiais vieram falar com ele pela primeira vez, Donald disse à esposa que fez algo ruim e precisava de seu apoio. O homem exigiu que ela dissesse a todos que naquele dia ele estava usando outro par de sapatos e não mencionar os Air Jordan. A mulher ficou preocupada com esse pedido e discretamente olhou dentro da mochila dele, onde encontrou um moletom todo sujo de lama e grama. Mas isso não foi tudo, a mulher notou várias coisas femininas que claramente não eram dela. Ao saber disso, os detetives pegaram o moletom e o entregaram aos especialistas, que conseguiram encontrar cabelos e conduziram uma análise de DNA. O resultado não surpreendeu ninguém, eles pertenciam a April Millsap. Além disso, Crystal confessou que Donald era uma pessoa cruel e explosiva. Ele tentava controlar todos os seus passos e proibia ela de sair de casa. Eles se conheceram por 7 anos, mas se separaram periodicamente. Crystal teve um caso com outro homem e teve um filho com ele, mas depois voltou para Donald. Isso aconteceu apenas algumas semanas antes do assassinato, e a mulher observou que ele se tornou ainda mais agressivo do que antes. Durante o processo judicial, o irmão de Donald falou, e ele também revelou algo interessante. Alguns dias após o assassinato de April, o homem pediu a ele que apagasse toda a ligação entre eles, mas o irmão se recusou. Não está completamente claro o que ele queria esconder, mas esses detalhes não foram discutidos no tribunal. Como resultado de tudo isso, o caso da acusação ficou muito mais forte. Eles acreditavam que Donald tentou se aproximar de April, mas ela recusou e tentou fugir. O criminoso alcançou a garota e a atacou, depois jogou o corpo dela na vala.
Aparentemente, ele planejava cometer violência sexual contra ela, mas algo o assustou. Talvez um cachorro tenha latido perto de April, ou ele tenha notado outras pessoas na trilha. Depois disso, ele pegou as coisas da garota, as jogou em lugares diferentes e depois se livrou de sua motocicleta. A polícia nunca conseguiu descobrir para onde ele a levou. O julgamento terminou em 2016, e os jurados o consideraram culpado pelo assassinato. James Donald Vancalis foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Até hoje, ele insiste que é inocente e está sendo injustiçado, mas todos os recursos que ele tenta são rejeitados. Em 2015, quando o julgamento de Donald ainda não estava em andamento, parentes e amigos da família April organizaram um jardim memorial em sua homenagem. Centenas de pessoas ajudaram a família a obter permissão para usar o terreno e plantar um jardim. Até hoje, dezenas de moradores e empresas de Armada cuidam dele. Alguns ajudam a plantar e cuidar das plantas, enquanto outros com máquinas industriais e fornecem gratuitamente o equipamento de jardinagem necessário. Este lugar ajuda a família da menina a se sentir muito melhor e avançar na cura.